Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos para mais um unboxing. Este é o Gaia Tarot. Acredito que aqui seja a autora, distribuído pela editora Fisher, algo do tipo. Não conheço, tá? Primeira vez que eu adquiro um deck dessa editora. De fato, não conheço. E esse é um deck, gente, que faz tempo, tá? Que tá na minha lista de favoritos da Amazon. E eu não lembro, eu não me recordo aonde foi que eu vi esse deck, se foi no canal de alguém, ou se foi indicação da própria Amazon, sabe? Eu, de fato, não me recordo, porque faz muito tempo que esse deck tá lá na minha lista de favoritos. Só que o preço dele nunca baixava. E aí, baixou. Mas já aumentou de novo, tá? Fui olhar lá para dar uma, uma lida, né? Traduzir aquele pequeno informativo a respeito da premissa desse deck e já vi que o preço voltou ao normal. Então, assim, vou deixar o link aí na descrição, mas fica a dica, né? Eu devo ter ficado um ano esperando esse bebê aqui abaixar o preço e baixou, entendeu? Então, quem espera sempre alcança. Gente, caixinha bem dura, bem boa. Tem uma aberturinha aqui de imã. A gente abre com uma fitinha, que coisa linda. Joana, belíssima. Gente, usei por tantos anos esse tom de vermelho no cabelo. Muitos anos. Aqui o livro. E as cartas. Uau! Não sabia desse detalhe das cartas serem metalizadas. Ulalá! Não sabia mesmo, gente. Não vi nenhum comentário, nenhum nada, né, que falasse a respeito. Interessante, já fiquei bem feliz. Vamos lá ver o livro. O livro é colorido, não é aquele papel de revista, sabe? Deixa eu tentar trazer a luz um pouquinho mais pra cá. A única coisa que eu sei do material desse deck é que ele tem efeito envernizado, efeito gloss. Então, tô tentando tomar cuidado, né, ó, pra não dar reflexo se vocês conseguirem ver as imagens. Então, vamos lá. O livro não tem aquele material de revista, né? Me lembra muito o mesmo tipo de livro pedagógico, sabe aqueles livros de escola? Me lembra muito. E aqui uma explicação, uma frase de afirmação. Então, tem a carta, o nome dela, do que se trata. Interessante. Aqui eu sei que vai ter opções de tiragem. Ó. Se eu não me engano, são 10 as opções de tiragem. Essa daqui muito me chamou a atenção. Aqui é onde ela se inspirou, né? Inclusive, uma das inspirações é o Ajo Banzer. Muito bom, muito bom. Arcanos maiores. E aqui nos arcanos maiores ela colocou palavras-chave. Explica a simbologia. Ó, muito interessante isso aqui. Ela explica o que ela quis colocar na ilustração. Muito bom, muito bom. Já me interessei em querer traduzir esse lindão. Qualidade muito boa mesmo. E vamos lá conhecer este deck, gente. Tem a fitinha aqui. O único adendo aqui, até o presente momento, é a repartição da caixa, né, para guardar as cartas.
fica soltinha aqui dentro, né? Eu acho isso daqui muito sensível. É o único adendo para guardar as cartas, porque eu guardo assim, né? Na minha estante, em pezinho assim. É o único adendo. Mas nada que eu não guarde desta forma, assim, né? Na estante. Então, vamos lá conhecer esse lindo. Por que que eu quis comprar esse lindão? Por que que eu me apaixonei por ele? Gaia. Quem tá fazendo curso comigo me escuta muito falar por amor de Gaia, né? A deusa mãe, a mãe terra, aquela que nos nutre, né? Aquela que a nossa vida só se faz possível porque antes ela existe. E é uma deusa da mitologia grega. Mas eu não. Enfim, eu tenho uma conexão muito grande, né, com a terra, independente do nome que se dê a ela. Tenho, sempre tive, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre tive. E tem uma ilustração aqui, conforme a gente for passando as cartas, eu vou mostrar para vocês, que me tocou muito, me chamou muito a atenção. E aí eu fiquei de olho nesse lindão. Bom, premissa desse deck, gente. Deixa eu tentar descer um pouquinho. Aí, acho que vai dar para vocês verem bem. Bom, vamos lá. As cartas são enormes, né? Antes de mais nada, as cartas são bem grandes. Então, quem gosta de carta grande é um prato cheio. Eu tô olhando aqui do lado se eu tenho alguma carta com tamanho padrão. Tem uma aqui. Olha a diferença. Ela é bem larga, mais alta. Ela é bem grande mesmo. Gramatura muito boa. Nem muito fina, nem muito grossa, na medida certa. Tem um molejo gostoso. É envernizada, né? Tem esse efeito glossy. O que ajuda no embaralhamento desse tamanho de carta, tá? E aqui o verso. Então, vamos lá conhecer esse lindão. Aqui é a carta do louco. Então, uma jovem, acredito eu, começando a sua jornada. Interessante que ela tá começando a jornada com um bastão aqui, né? Tateando, uma raposa a observando, e ela tendo uma visão muito grande do que está por vir, né? Vales, montanhas, é bem interessante. Passarinhos aqui ao redor dela, meio que a estimulando a começar. O mago. Aqui, literalmente, um homem fazendo um rito, invocando ancestralidade, né? Por que invocando ancestralidade? Aqui a gente vê vários espritinhos, né? Mãos etéreas, respondendo ao ritual que ele está fazendo, com todos os elementos aqui presentes. Algumas cartas estão grudadinhas, acredito que tanto pela borda, né, metalizada, quanto pelo efeito glossy. A imperatriz, toda farta, numa colheita muito farta, ela gestante. Interessante ter a presença de uma borboleta aqui bem na parte onde tem os trigos, né? Tão tradicional da carta da grande mãe. É o momento que eu me assusto. Ai, que susto! Agora que eu vi. A sacerdotisa. Tava coladinha aqui no mago. Já ia falar, pera, tem alguma coisa errada. Não, tava grudadinha. A sacerdotisa. Muito bonita. E ao invés dela segurar um pergaminho, um livro, ela segura uma romã. Muito interessante isso aqui. Ela é metade jovem, metade anciã. A parte de anciã tem uma coruja, símbolo de sabedoria. A parte da jovem, um peixe representando fluidez. Sensacional.
A imperatriz já mostrei. O imperador. Primeira vez que eu vejo o imperador colocando a mão na massa. Primeira vez. Aqui me dá a sensação de ser um grande artista, né? Fazendo entalhes muito bonitos nessa pilastra. Mas engraçado, apesar de ser um artesão, eu vejo uma pessoa muito... Pera, deixa eu refazer a minha fala para não ficar nada pejorativo, porque não é isso que eu quero dizer. Historicamente falando, pessoas artesãs não eram muito valorizadas e respeitadas por serem estigmatizadas pela cultura, pela sua condição econômica, né? Porém, de uma cultura que pessoas aí, fidalgos, por exemplo, não tinham. Muitos eram seis, inclusive, gente, que não sabia ler. E existiam pessoas, né, de uma condição econômica bem inferior, mas que eram detentores de conhecimento muito grande. E aqui é como se fosse bem isso. Grandes posses não tem, mas é sábio naquilo que executa e, consequentemente, vive-se muito bem. Gostei muito. Isso aqui traz muito mais para a nossa realidade. Aqui o hierofante, uma pessoa muito sábia, detentora dos conhecimentos da floresta, da terra, das ervas, e que pode passar esses conhecimentos à frente. Os enamorados. O carro. Gostei bastante dessa representatividade do carro, porque vocês já remaram uma canoa? Parece fácil. Gente, não é. Já fiz essa arte algumas vezes e vou dizer que não é nada fácil, é uma delícia, mas requer um controle e se você se desespera, você não consegue dar uma diretriz para a canoa. Ter essa representatividade que eu já tendo conduzido uma canoa, falo para vocês que é sensacional. É sensacional. Traz bastante a conotação de segurar as rédeas, né? Que não é um processo fácil. Requer discernimento, equilíbrio, a hora certa, o movimento adequado, a escolha correta. Adorei. A carta da força. Belíssima, inclusive. Que me parece ela abraçando uma onça, né? Tranquila. Tem alguns desenhos, alguns entalhes aqui. O eremita. Eu acho que eu pronunciei, eu falei uma coisa, eu pensei uma coisa e falei outra. Aqui o sacerdote, né, o sumo sacerdote, me desculpem, me veio aqui na cabeça. Bom, gente, eu sou dislexa. O que eu mais faço é inverter nome, por favor. Me perdoem, são 5h30 da manhã, tô gravando esse vídeo 5h30 da manhã, ainda tô acordando. O eremita, lindíssimo, inclusive. E engraçado que aqui ele está escrevendo conhecimentos, né, que ele está trazendo do etéreo. É como se ele estivesse observando os sinais que a natureza está dando, manifestações, talvez até visões, e ele escrevendo aqui no momento em que só está ele, o seu ritual de purificação, porque tem um incenso natural aqui queimando, e trazendo exatamente essa linda carta. Lindíssima carta. E ele está no lugar alto, ó o cume aqui, né, das montanhas. A roda da fortuna. Belíssima, que é a capa, né, do livro. Aqui a representatividade da astrologia. Aqui, primavera, verão, outono, inverno. Então, a transformação que a própria Terra tem e que seria minimamente inteligente observar
aprender. Os antigos faziam muito isso, sabiam o momento adequado de plantar, de colher, de preparar a terra, de guardar alimentos, porque eles respeitavam, analisavam e respeitavam o ciclo da terra. A justiça. Aqui o equilíbrio pontual e perfeito entre emoção e razão. A simbologia aqui de copas e aqui a simbologia de espadas, um equilíbrio perfeito para que de fato a justiça se faça. O dependurado. Interessante. Aqui nós vemos uma mulher que tem suas ações pausadas, ela está numa posição de yoga. Então ela não está ali em sacrifício de forma alguma. A gente percebe uma tranquilidade, uma serenidade muito grande no semblante dela. Mas o que eu acho mais interessante não é o fato dela ser mulher, ser homem, a posição de yoga, não, é a roupa. Que se mescla com água, que se mescla com o céu, da mesma forma que aqui no horizonte. Aqui água, aqui céu. E ela é uma mistura disso tudo. Gostei demais. A morte. Muito interessante essa carta e uma carta que eu preciso pensar um pouco a respeito, para entender um pouco mais essa conotação aqui. Mas é uma carta muito bonita. E novamente a presença de uma borboletinha aqui. A temperança. Ver se... Aqui o anjo está dentro da água, mas ao mesmo tempo ele está em todos os lugares. Porque olha o tamanho dessa mulher perante o cenário atrás dela. Ela é gigante. Tem um vale lá embaixo. Interessante. Primeiro olhar que se dá nessa carta é que ele está dentro de um lago, aqui à beira do lago e tal. Mas se você presta atenção, o vale tá lá embaixo, o rio tá lá embaixo, ela tá muito acima disso, porque ela é enorme, ela é gigante. Ela faz uma alquimia muito... Gente, amei. Que carta sensacional. Amei essa carta. Muito linda. Intensa. Intensa, muito bonita. Expressiva. Gostei. A torre. Desculpa, aqui é a carta do diabo. A torre. Interessante que corpos aqui caem do céu, né? Não tem nada edificado. O que está sendo destruído aqui é a própria natureza. Interessante. A estrela. Lindíssima carta. Essa foi a carta, gente, que me cativou nesse deck. Eu achei essa carta sensacional. Sensacional. Eu me vi, na verdade, nessa carta. Eu amei, 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 amei. Essa carta me cativou, a carta da lua. Aqui é a carta do sol. Interessante também. Apesar de não ser uma criança, traz a conotação de leveza, né? De pureza. Ju, mas ela tá vestida de vermelho. Sim, é a cor da terra, a cor do fogo. E ela leve, tranquila, beira a inocência. Gostei. O julgamento. Sensacional essa carta. E Gaia sendo o mundo. Outra carta
que eu amei muito. Eu fui assistir unboxing, né, quando apareceu esse deck de sugestão eu acho que foi isso, gente. Se eu não me engano, tava eu e as minhas pesquisas na Amazon e veio como sugestão. Eu peguei o nome dele e fui pesquisar, é isso mesmo, porque eu não encontrei nenhum unboxing desse lindão aqui em português. Foi isso mesmo, não vi no canal de ninguém conhecido, né? De nenhum colega meu de trabalho conhecido. E eu fui meio que dar uma cavucada, né, pra saber se é só aquela, porque às vezes a gente se interessa por uma única carta e todo o restante do deck não, né, não orna, não conversa com a gente. E quando eu vi essa daqui, eu falei, gente, é lindo demais. E aqui agora nós vamos para o naipe de espadas. Bom, nessa altura do campeonato, já posso dar alguns palpites. Eu gostei muito da premissa colocada aqui. Gostei da qualidade das cartas. Ah, aqui são os ases. A autora separou pelos ases, então. As de espadas. Ela mudou a nomenclatura. Então, acredito que aqui, as de espadas. Aqui, as de paus. Acredito, a gente vai entendendo isso mais pra frente. As de paus, vocês sabem que eu não conheço inglês. Copas e ouros. Bem interessante. Mas voltando. A minha concepção a respeito desse deck é: as cartas são lindas, grandes, um material muito bem feito. Me dá a sensação de terem sido pintadas à mão. A única coisa aqui é que talvez, no momento em que ela foi pintada à mão e foi digitalizada, que tivesse se trabalhado um pouco a nitidez, porque aqui, ó, dá a sensação de desfoque. Aqui também, estão vendo? Parece que no momento em que a impressão aconteceu, deu uma leve desfocada, né, no desenho. Então, é o único desagrado até o presente momento. Mas é um deck muito bonito, vou utilizar muito, vou usar muito esse lindão. É isso mesmo, gente. Aqui, naipe de paus. Ju, você não lê inglês? Não, não leio. Então, aqui, 2 de espadas, 2 de paus, e eu amei essa carta. 2 de copas, também sensacional. 2 de ouros, forte essa carta, muito forte. Vamos agora aos 3. Interessante aqui, 3 de espadas, não ter literalmente a dor aqui sendo passada, porém, aqui, ó, é uma carta do 3 de espadas de Pamela Colman. E ele estudando a respeito dessa carta. Os meus alunos vão ver que essa carta tem muito sentido. Muito sentido. Né? São as dores oriundas dos nossos pensamentos, das nossas crenças e conceitos. Sensacional, gostei muito dessa carta. 3 de paus, uma linda dança. E que encanta, né? Essa dança daqui, uma das premissas dessa dança é encantar. Não necessariamente para coisas boas, mas, mas para encantar. 3 de copas, a alegria e a harmonia, inclusive, da natureza. 3 de ouros, o trabalho em conjunto. Então, aqui 3 mulheres fazendo ungüentos, garrafadas, pós. 4 de espadas, a pausa necessária. Interessantíssima essa carta. Gente, eu gostei muito tô gostando muito desse deck. A única coisa aqui que, de fato, poderia ter sido melhor
é a nitidez de alguns detalhes. A nitidez seria bem interessante, porque aqui tem um deck que eu comprei, se eu não me engano é o Enchantment Soul, que ele tem a premissa de ser desfocado, para literalmente dar a sensação de etéreo. Aqui, Gaia é terra, né? É o nosso plano mais denso, é o que nos mantém vivos. Então, eu achei que faltou um pouquinho de nitidez aqui, para trazer também essa energia tão possante. Mas só ressaltaria a arte, que é linda. Muito, muito, muito bonita. E aqui, ó, o outono acontecendo. Lindíssima. 5 de espadas. Notoriamente uma briga acontecendo aqui, né? Muita fúria. 5 de paus. Diferente. O deck inteiro é diferente, né? 5 de copas. São cartas muito expressivas, gente. Muito, 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 muito expressivas. Tô fazendo assim de pouquinho, para ficar mais fácil de soltar, caso alguma carta esteja grudadinha. 5 de ouros. 6 de espadas. 6 de paus. Copas e ouros. Muito bom, muito bom. Percebam que a premissa desse deck é, em alguns momentos, trazer o lúdico. O lúdico que eu falo é o etéreo, é a espiritualidade. Em alguns momentos, trazer literalmente o trabalho braçal, né? Aqui, por exemplo, no 7 de ouros, aquele trabalho que ele é constante e que demanda tempo, não fica pronto no meio imediatismo, mas com zelo, com cuidado, respeitando o tempo das coisas. Então, esse deck, ele passeia, ele vai desde o sutil, né, do espiritual, e aí cada um entende a sua forma, visualiza, sente a sua forma, vem para a nossa vivência material, aqui, por exemplo, plantar de uma árvore, vai para uma conotação onde nós estamos neste mundo, mas tentando entender e discernir a espiritualidade num todo. Eu gostei muito dessa premissa, gostei bastante. Os olhares se interagindo com muita expressividade, ele passando segurança e ela dedicação no aprendizado, literalmente pai e filha. Muito lindo. 9 de espadas. Sensacional essa carta. A gente consegue tirar o significado dessa carta sem assustar o consulente no momento de mostrar, né? Que sensacional! Amei! Amei! Amei mesmo. 9 de copas. Interessante essa carta. Bem interessante. Desculpe, 9 de... Oh, meu Deus. 9 de paus. Gente, eu nunca mais gravo 5h30 da manhã, ainda tô acordando. 9 de paus. 9 de copas. 9 de ouros. Que é ela, que é a autora. Num campo de alfazema. Dez
de espadas. Interessantíssimo isso aqui. Aqui no momento em que um sai desse formato, desestrutura, desestabiliza todo o restante. Muito interessante essa conotação. Depois eu vou dar uma cavucada no livro para tentar entender o que ela quis colocar aqui. Muito bacana. É que todo mundo tá indo na direção do céu mais aberto, mas tem um ser humaninho aqui, ó. Um ser humaninho, um passarinho aqui que tá indo na direção contrária, saiu do lugar dele. 10 de paus, a destruição da floresta. Forte essa carta. E de verdade eu não entendi. Aqui é como se nos 10 ela colocasse não ponto. Ela colocou o ponto máximo de todos os elementos, mas de forma a impactar o planeta. Impactando os rios, impactando as florestas. Aqui é como se fosse o cume do que nós, da nossa falta de cuidado com o planeta. Dando um significado muito ímpar para ela. A vida é fluida, ela é abundante, porém, se não soubermos respeitar, ela mingua. Aqui ela colocou a dualidade da carta. Em todas, na verdade. Aqui uma parte da floresta intacta, outra parte num fogo, enfim. Aqui, de fato, uma representação da natureza mesmo. Às vezes a nossa alegria, o nosso contentamento é fruto da destruição de entendi, gostei. E aqui o pajem, ela colocou, acredito que como criança. Então, pajem de espadas. Pajem de paus. Olha o gatinho olhando pro fogo também. Pajem de copas. Pajem de ouros. Cavaleiro como explorador. Interessante, gente. Ao mesmo tempo que vai para a natureza, que vai para os antigos, vem para o momento atual. Muito, 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 enfim, singular. Esse deck ele é singular. Só singular. Toda vez que eu vejo esse bichinho agora, eu lembro do Harry Potter. Rainha como guardiã. Então, aqui, guardiã de espadas. Guardiã do fogo. Deixe-me entender isso. Aqui se inverteu. Ela não limitou rei e rainha. Ela deu meio que uma misturada aqui, que acredito que seja a mãe dela. Aqui no caso seria rei de ouros. E aqui uma mulher tecendo. E aqui, guardiã, que eu entenderia como rainha, como um homem. Interessante. Talvez eu que esteja fazendo a tradução aqui errada, porque vocês sabem que eu sou péssima com inglês, mas de qualquer forma, ela mistura, né, homem e mulher.
na mesma nomenclatura. Ela não se deteve à polaridade de gênero. Ela, enfim, colocou uma identidade particular nela. Aqui eu acho que é um problema, principalmente para quem tá aprendendo, porque tem um porquê de ser rainha, tem um porquê de ser mulher. Desculpa, tem um porquê de ser rainha, tem um porquê de ser rei. Tem um porquê. É além da questão do sexo, né? Não é o sexo masculino, o sexo feminino. Vai além, são energias, são condutas, são ações. E aqui eu vou dar uma lidinha no livro para ver se tem sentido, se eu encontro sentido. Se eu não encontrar sentido, eu vou devolver. Esta parte para mim é de suma importância que seja respeitada. Se eu não perceber sentido, aí eu não fico com o deck. É o único, aqui no final, me deu um bug, sabe? Buguei um pouquinho. Mas vou ler a respeito, vou pegar o livro, entender o que ela quis colocar aqui. Repito, é um deck muito bonito. Quem gosta, né, de um contato mais com a terra, com o chá... Aqui, essa carta aqui tá linda, né? A cerimônia feita para o Dia de los Muertos. E aqui seria o Rei de Paus. Acredito eu que o Rei de Paus. Posso estar equivocada por não ler inglês, gente. Tô conflituosa. Vou ler a respeito. Vou dar uma boa lida a respeito, entender o que ela quis colocar aqui. E aí, qualquer coisa, eu faço um post e coloco aí para vocês a respeito do que eu entendi, se eu gostei, se eu não gostei. Eu não fico com decks que eu não vou conseguir ler com eles, né? Não fico só para tê-los. Mas, olha que coisa linda, gente. E parece que é uma qualidade boa. Não tem ranhuras. Não dá a sensação de que sai com facilidade. São cartas belíssimas, mas eu vou precisar pensar um pouquinho a respeito. Ah, embaralhar, né? São cartas enormes, de grande, então eu acredito que fique muito mais fácil embaralhar assim, ó. Não estraga as cartas, não machuca a mão, tá bom? E por ser cartas grandes, é um deck um pouquinho mais pesado do que o normal. Tá certo? É isso, meus amores. Esse foi o unboxing de hoje. Ainda vou pensar um pouquinho a respeito, se indico eles para vocês ou não. Mas lembrem-se, aqui é o unboxing. É a minha primeira impressão a respeito deste deck. Que, para mim, ele é lindo. Mas essa questão das cartas da corte, né, rei e rainha, me deu uma bugada aqui, vou ter que ler a respeito, tá bom? Qualquer coisa depois eu como mais fácil, ao invés de fazer um post, depois que eu ler o livro, né, tentar entender, me situar, eu coloco na descrição deste vídeo, porque assim fica mais fácil de vocês acharem, tá certo? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima!